Sejam bem-vindos ao Memória de Tudo. Hoje nós iremos falar sobre os artigos e os numerais. O artigo ele vai ser aquela palavra que vem antes do substantivo para determinar gênero e número, certo? E eles podem ser definidos ou indefinidos. O artigo definido ele é aquele que individualiza, especifica o ser, né? Como, por exemplo, na frase nós temos professores são importantes, certo? Todos os professores são importantes. Mas quando a gente fala o professor saiu de sala, existe aí um professor específico que estava dando aula e saiu de sala, entendeu? É um professor específico. Apesar de você não estar colocando o nome da pessoa, você tornou um nome comum e próprio. O professor saiu da sala, certo? E os artigos que podem ser usados como artigos definidos é o a, o, as e os. E os indefinidos? Os indefinidos são aqueles que generalizam o ser. Como, por exemplo, um aluno mandou um bilhete. Qualquer aluno mandou um bilhete. O aluno mandou o bilhete já é diferente. Você vê que existe um aluno específico, que ele é o aluno. Mandou o bilhete. Não é um bilhete qualquer, o bilhete. Certo? E os artigos que podem ser usados para indefinir são umas, uns e umas. Certo. Aí existe um detalhe também, né, que eles podem ser usados para indicar aproximação numérica, como em daqui até a cidade são uns 3 quilômetros. Observações. Existem nomes de lugares que não aceitam artigo, como é o caso de Portugal. Você não vai a Portugal, você vai para Portugal. Certo? Você não vai a Portugal, você vai para Portugal. É diferente da Inglaterra, você vai para a Inglaterra. Certo? E geralmente não se usa artigo antinomes de pessoas, certo? Existem algumas regiões onde as pessoas costumam usar o artigo antes do nome das pessoas, porém não é uma regra obrigatória isso não, certo? Geralmente não se usa artigo antes de nomes de pessoas. É indicado que na variante formal, né, quando você estiver aí redigindo um texto formal, a gente não se use, você não deve usar o artigo antes do nome das pessoas, certo? E após o numeral ambos, o artigo é obrigatório. Ambos os alunos foram contemplados. Agora vamos para os numerais. Os numerais são aqueles que indicam quantidade ou lugar em uma determinada ordem, certo? Eles vão ter quatro tipos de numerais. Nós vamos ter os numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Os cardinais são os números normais, um, 2, 3. Os ordinais são aqueles que indicam ordem, como em primeiro, segundo e terceiro. Os fracionários são aqueles que dividem de forma proporcional, que é um meio, um terço, um quarto, certo? E tem os multiplicativos, que são que eles aumentam de forma proporcional. O dobro, o triplo, o quádruplo, por aí vai. Algumas observações a respeito dos numerais. No caso de reis, papas e capítulos de livros, de obras textuais, enfim, nós vamos usar os números ordinais até o 10, certo? Que é o caso de Dom Pedro I, a gente vai usar o numeral ordinal, para indicar primeiro, segundo, terceiro, até o 10. Aí a gente pode observar que Luís XV a gente já escreve com o numeral cardinal, que é o número normal, 15, certo? Lembrando que nesse caso a gente vai sempre usar os números romanos, né? Mas de forma, vamos dizer assim, por extenso, é que a gente usa os numerais ordinais ou cardinais. E em caso de portarias, decretos, leis ou outros textos oficiais, nós vamos usar os ordinais até o 9, certo? E depois do 9 nós usaremos os cardinais, como a gente pode observar em artigo 5º e artigo 10. No artigo 10 da lei tal, 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 fala-se isso. Tudo bem? Com isso nós chegamos ao final da nossa aula sobre numerais e artigos.
Espero que tenha sido proveitosa para vocês. É bem curtinho mesmo. E faça exercícios e se inscreva para a gente assistir nossas próximas aulas, viu? Até!